Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Escola de Mistério da Academia Brasileira de Estudos Exobiológicos e Yoga. E hoje nós, como sempre, estamos com mais um assunto interessante no canal. Toda quarta-feira nós estamos aqui com um canal com assuntos bastante relevantes, com matérias importantíssimas, com assuntos que chamam a atenção de todos que acompanham nosso trabalho, as nossas pesquisas, enfim, e hoje não é diferente, né? Quero aproveitar e saudar os que já estão presentes aqui no chat, né? Sejam todos muito bem-vindos, aproveitem aí, curtam a live, compartilhem, né? Aí com seus amigos, compartilhe ali nos grupos de WhatsApp, aí no Facebook, enfim. E toda semana a gente tem trazido aqui no canal da escola assuntos de interesse de todos, assuntos que estão pesquisados por pesquisadores sérios, enfim. Nós estamos aqui sempre com assuntos importantíssimos e hoje não vai ser diferente. Hoje nós trouxemos um assunto aqui de uma cidade do Ceará onde existem muitos fatos de origem extraterrestre ou intraterrenas, enfim, a gente vai tentar descobrir um pouco desses mistérios hoje. Então, a cidade é Quixadá, uma cidade onde muitos mistérios têm acontecido. Fala-se aí que 3/4 da população já foi abduzida. Será? Outros falam que estão tentando trazer um turismo ufológico para a região. O fato é que muitos mistérios têm acontecido por lá. E hoje o nosso convidado é o meu amigo Robson Alencar, que vai estar falando a respeito dessa história. Boa noite, Robson. Seja bem-vindo aqui no canal da escola. Oi, professor Disseu, ouvinte desse canal, o qual é tão conhecido, né? Essa audiência tão grande. Hoje nós vamos falar especialmente de Quixadá, como é conhecido essa cidade tão maravilhosa, cidade o qual a gente não tem assim um interesse, na verdade, de venha turista, mas sim mostrar uma realidade o qual Quixadá realmente existe um mistério perante a ufologia, o qual a gente tem acompanhado, o qual as pessoas nos procuram e a gente mostra histórias verdadeiras, o qual hoje eu falarei algumas dos casos aqui em Quixadá, professor. Está certo, está certo. Mas, então, professor, nós temos falado muito sobre Quixadá, a gente já sabe bastante, tem até um filme que fala-se sobre essa cidade aí, né? E muitas coisas acontecem aí, né? E como que conta um pouco dessa história aí, como é que tem acontecido, o que realmente acontece. Fique à vontade. Pessoal, em primeiro lugar, eu vou falar um pouco de mim. Eu sou o Robson Alencar, eu sou comerciante, sou ufólogo, né? Pesquisador de campo, né? E a gente tem acompanhado muitas pessoas o qual viram um objeto não identificado, foram abduzidos, e também pessoas o qual já fizeram grandes mistérios desse Quixadá, como nós temos aqui em Quixadá certeza já confirmada 5 portais, o qual desses portais eu tenho acompanhado várias famílias. Eu tenho mais de 2.000 casos catalogados, o qual hoje eu falarei 1, 2 ou 3, se for possível, dependendo do tempo, porque são casos o qual eu gosto de passar detalhe. Mas digo para vocês que Quixadá hoje é conhecido mundialmente não por fama de filmes, de histórias, de livros, não. Quixadá, na verdade, é conhecido mundialmente pelas histórias verdadeiras, o qual a gente divulga, acompanha, né? Então, hoje falarei, por exemplo, o filme Área Q, o qual esse filme ele foi rodado, né? Foi acreditado por ter história verdadeira, o qual essas histórias, todo o filme é 100% verdadeiro.
não tem uma história naquele filme que foi inventado. Sim, foi botado o nome fictício para que não haja assim uma coisa. Mas nós temos, como é conhecido mundialmente, o caso Barroso. É o ator principal, a história do filme Área Q, o qual esse filme foi campeão de bilheteria, né? Um filme o qual está rodando, e quem não assistiu, procurem assistir. É um filme muito forte, um filme muito verdadeiro, né? Foi rodado aqui em Quixadá e também produção dos Estados Unidos, o qual o filme é divino, quase perfeito, né? Hoje, professor, nós vamos falar um pouco desse filme, vamos falar também do caso, né, do Rodrigo, do qual esse é um jovem, né, que estava na sua casa e, de repente, um objeto não identificado apareceu. E vamos falar um pouco desse relato, o qual, do Rodrigo, que é muito forte. O rapaz, na época, por não ter experiência, ficou assustado. Depois, a avó dele contou fatos do qual você está sendo acompanhado há mais de 15 anos, né, pelos objetos não identificados, e entrou na história o cunhado, né, do Rodrigo, o qual eu falarei um pouquinho, e ele também, se for possível, não sei se o áudio vai dar aí, aparecer, mas pelo menos a foto vai aparecer, e a gente vai falar também hoje da fazenda lá em Fazenda Massapê, dos agroglyphos, né? Um pouco da história aqui em Quixadá, que temos também isso em Quixadá, o qual eu fui lá visitar pessoalmente. São incrível como esses agroglifos são perfeitos, o qual eu tive a oportunidade e a honra de acontecer 4h30 da manhã e eu chegar lá 7 horas da manhã. É lindo demais. Não foi nenhum momento alguém fez esses agroglifos falsos, não. São verdadeiros por objeto não identificado, o qual, nessa fazenda, o morador ficou assustado e foi com medo. Foi-se embora para a capital, né, cearense, Fortaleza, porque ele teve medo. Mas eu vou falar desse caso daqui um pedacinho, do qual esse rapaz, ele tinha um problema de saúde e foi curado pelos seres. Vou contar detalhes também, certo? Pessoal, é incrível como Quixadá é mágico. Quixadá é um curral de pedra. Tem mistérios que o qual nós quixadaenses que moramos aqui, que nós pesquisamos, nós buscamos e não temos uma resposta forte. Preciso do qual a gente vai ter que estudar profundamente mais. É tanto que nós estamos criando o maior centro ufológico do mundo, o qual teremos várias pessoas que vai nos ajudar, né, para construir esse centro. E eu, diante disso, para não ficar guardando só para mim, porque eu seria um ignorante, eu seria um ambicioso, ter histórias tão lindas, tão maravilhosas, que eu acompanhei caso a caso, momento a momento, estou lançando também um livro, certo? Esse livro sairá agora de março para abril. Vai ser Os Abduzidos em Quixadá. Vai ser o livro mais esperado do momento. É tanto que também as pessoas me procuraram e eu já lancei uma lojinha virtual, que é Quixadá UFO Story. A finalidade dessa lojinha não é para ganhar dinheiro, mas sim arrecadar dinheiro para ajudar na construção do centro ufológico. É incrível, professor. Vamos a algum caso, não é isso? Você quer que eu comece a falar agora um pouco de alguns casos?
Fique à vontade. Quer começar? Podemos mostrar os materiais aí. Pronto. Eu vou começar aqui a falar do caso do Rodrigo, certo? Depois eu vou pedir para a Vossa Excelência soltar algumas fotos e alguns vídeos, mas vamos aqui por parte. Vou começar a história do Rodrigo, ok? Ok? Quando for passar o material, me avisa, por favor. Sim, aviso. Olha, o Rodrigo é um rapaz que ele tem na época agora, faz um ano, dois, que a gente acompanhou esse rapaz, e ele tinha em média de 18 anos. Um rapaz como qualquer outro, gosta de celular, que é a coisa do momento, e o Rodrigo estava em casa, olhando o celular, e na casa dele tem um alpendre. Sentou numa cadeira, na alpendre, se balançando, pegando aquele ventinho gostoso aqui do sertão. De repente, algo chamou a sua atenção. Uma luz que ele tomou um tremendo susto, por ser a primeira vez que ele tinha visto, né? Viu aquela luz e tomou um susto. Quando olhou para cima, se assustou. Como ele estava com o celular na mão, aproveitou e bateu alguma foto desse objeto não identificado, o qual vou mostrar para vocês um pontinho alaranjado que ele bateu e, em seguida, ele bateu com um fosse que a gente chama de charuto, nave-mãe. Muito perfeitas as imagens. Né? Então, aí o Rodrigo ficou um pouco assustado e a gente tivemos que acompanhá-lo. Veio até uma reportagem de televisão e ele ficou um pouco inibido por ser a primeira vez, mas mesmo assim nós conseguimos arrancar alguma coisa dele e da avó dele. Em seguida, o cunhado. A avó dele falou que faz 15 anos que ela é acompanhada por esses seres, por esse chamado disco voadores. A história da avó seria assim. A avó dele disse que estava morando não em Quixadá, mas numa cidade distante daqui, equivalente mais ou menos uns 200 quilômetros, e lá ela começou a ver. Então, por ironia do destino, ela veio morar em Quixadá. Quando chegou aqui, ela disse que de noite começou a ouvir um barulho que ela nunca tinha ouvido na vida. Um barulho que ela dizia que era como se fosse um estralado, algo estralando em cima da casa dela. Ela não entendeu o que era aquilo, tomou um susto e, nesse dia, foi dormir. Dias depois, ela ouviu o mesmo estralado e o telhado da casa todo iluminado. Ela tomou um susto tão grande, mas não soube o que fazer. Com isso, ela contou para a gente que teve como fosse um sono profundo. Aí onde entrou a história que a gente, o ufólogo, fazemos algumas perguntas para as pessoas que tiveram essas visões, foram abduzidas ou tiveram contato de primeiro, segundo, terceiro e até quarto grau. Ela falou para a gente que nisso ela tinha um problema de saúde, ela tinha uma dor imensa na coluna e nos rins. Semanas depois, a coluna dela não doeu mais, os rins ficaram, vamos dizer assim, perfeito. Então, assim, professor, ouvintes desse canal, em Quixadá, a ufologia do qual os nossos irmãos intergalácticos estão aqui, eles não estão aqui só para passear, eles não estão aqui só para buscar algo do interesse deles, mas sim para curar pessoas. Eu tenho vários casos do qual eles curaram pessoas. Eu vou adiante da mesma história do cunhado do Rodrigo.
O cunhado do Rodrigo é um cidadão mototáxi. Ele era certa hora da noite, vamos falar assim, 11 horas, 9 horas, que seria 21 horas. Ele vinha na moto quando, de noite, né, sozinho, e ele observou que vinha uma moto na frente dele e tinha um claro. Ele não entendeu o que era aquilo, mas ele seguiu, né? Quando a moto, na frente dele, que ele quase desce um alto, a moto some. Some no nada. E ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu mais claro, não viu mais moto, nem nada, ele freou. Ele disse, poxa, pode ser um assalto. Então, o que ele fez? Ele retornou, né, à sua casa. Só que com isso, quando foi de noite, ele começou a ter sonhos. Sonhos estranhos com os nossos irmãos intergalácticos, extraterrestres. E ele tinha um problema de uma dor de cabeça crônica, muito forte. E aquela noite, para ele foi um terror, um pesadelo, porque era algo novo, do qual ele não conhecia. Quando foi dia seguinte, ele tomou um susto, porque não sentiu mais aquela dor de cabeça que ele tinha. E a esposa dele, quando foi olhar, ele tinha nas costas umas marcas, como fosse alguém chegou, tivesse marcado ele ou feito algum corte. Agora só que sarado, não tinha em nenhum momento um ferimento. Eu vou querer agora, professor, se for possível, que o senhor coloque aí as imagens, essa primeira aí, do Rodrigo, para a gente poder comentar um pouquinho e passar para a casa seguinte, porque senão nós vamos passar a noite aqui em detalhes só um caso. Ok, vou compartilhar aqui o slide. Por favor. Enquanto eu abro o slide aí, pessoal, em Quixadá é normal você ver objeto identificado à noite. Isso não é uma vez por mês, uma vez por ano, não. É normal quase todo dia. E durante o dia também nós temos casos. Nós temos aqui a açude de Euripe, que eu falarei daqui um pedacinho. Esse sim é forte demais, esse açude, porque tem muitos casos do qual vou falar para vocês. Só um minutinho. Não, tranquilo. Os ouvintes vão entender que a tecnologia é assim mesmo. Tem que acertar a tela aqui para mim. O pessoal tá vendo já aí, né? Mas esse aí, professor, se espírito não me engano, é da fazenda do Francisco. O do rapaz é um rapazinho que vai... Isso, pronto. Esse aí é o Rodrigo, ok? Esse rapaz que eu falei para vocês, que se assustou e depois até quis negar que era mentira, porque ficou assustado, né? Não queria ir para a mídia. E na época foi um pouquinho, né? Mudei outra imagem aí para mostrar aqui a vocês o objeto que ele filmou. Bateu a foto, desculpe. A próxima slide. Esse aí, pronto. Esse aí. Eu não sei se dá para ver do lado direito, pessoal, um pontinho alaranjado. Tem como ampliar, professor? Tem, só um minuto. Por favor. Tranquilo. Olha, aqui, né? Do lado direito, dá para ver aí, professor? Dá para ver sim. Acho que a outra foto era mais perfeita. Ó. Aqui, ó. Certo. É porque, assim, como é foto, ela tem um pontinho alaranjado do lado direito, se eu não estiver enganado. Isso, estou tentando aqui colocar a imagem aqui. Ó.
Bem aqui, ó, bem nesse ponto aqui onde eu estou sinalizando. Certo. Então, esse aí foi o qual o Rodrigo bateu a foto, certo? Assim, no susto, e apareceu esse ponto alaranjado. O professor está tentando. Nós vamos ver na outra aqui, ela é mais perfeita. Pronto, professor, por favor, pode passar a próxima. Nessa aqui, ó, nessa aqui é mais perfeita a imagem. Aqui, ó, tem esse ponto aqui. Esse pontinho branco, é? Aqui, ó, esse pontinho aqui, ó. Eu vou tentar aumentar aqui a imagem. Certo. Né? E... Pronto, tá aí o alaranjado, vocês estão vendo, né? O professor aumentou aí, o professor desceu, e tem um ponto alaranjado. Isso aí, ele bateu do nada, aí é no céu, pessoal, não tem como ser um poste, uma luz, um nada, porque aí lá é um local montanhoso, que Quixadá é cheio de montanha, e nesse local aí não tinha montanha nem nada, era no espaço, certo? Vocês verem aí, né? Para esse jovem foi um grande susto, um grande susto. Pessoal, o próximo aí, para a gente mostrar a nave mãe. Deixa eu só analisar um pouquinho, professor, porque eu também consigo fazer a avaliação dessa imagem aqui. Pronto, pode ampliar aí para o pessoal ver que não é montagem, não é. Né? Eu estou tentando aqui. Realmente é uma nave discoide, certo? Uhum. Tipo tem uma espécie, é como se fosse uma espécie, só para exemplificar mais ou menos para o pessoal, é ser como se fosse um chapéu, né? Isso. Uhum. Inclusive, nós temos aqui a presença no chat do professor Jefferson, que está nos dando apoio, se puder nos ajudar identificando esse tipo de nave, se for possível, professor Jefferson. Pode escrever aí no chat, por favor. Fique à vontade. Pode continuar. Podemos continuar? Sim. Agora o próximo slide, por favor. Qual deles? Bom, é o que tem do lado esquerdo uns... Não, esse ainda não. Por favor, volta lá. São escuro ainda, que a nave mãe vai aparecer. Acho que não tem essa imagem. Tem essa aqui. Ah, acho que é essa aqui. Lá em cima, professor. Lá em cima, não, essa aí não. A próxima. Não, eu tenho essa aí lá em cima. Do lado direito. Não, desculpa, lado esquerdo, lá em cima. Você vai ver como fosse a nave mãe. Se der para pessoa ampliar ela. Aqui. Ela fica lá em cima, do lado direito. Não nesse ponto branco embaixo, não. É em cima. Lado esquerdo. Aqui, lado esquerdo, isso. Aqui. Em cima da árvore. Isso, em cima da árvore. Perfeito. Do lado esquerdo aqui. Isso, do lado esquerdo. Se der para ampliar. Sim, estou ampliando aqui o máximo que eu posso. Você viu aí do lado esquerdo? Sim, eu já vi aqui, ó, tá aparecendo bem aqui. Lembra como se fosse aquelas renas de Papai Noel, né? Pronto, tá aí, olha, que coisa linda. Vou tentar ampliar mais um pouco aqui ainda, o máximo que der. Uhum. Esse objeto identificado aí, pessoal, como eu expliquei para vocês. Vocês viram a lâmpada, o poste embaixo, a altura, e agora vocês estão vendo aí em cima, depois da árvore, certo? Para nossa surpresa, eu acredito que isso é uma nave-mãe, certo? Esse amarelado na árvore que vocês estão vendo é daquele poste que tem lá. Mas a nave, essa distância aí que esse ponto branco, que isso aí, professor, branco aí que é a nave-mãe, ela está a uma distância muito grande do local do qual ele está. Acredito eu que vamos falar que seja aí uns 2 a 3 quilômetros de onde ele está, viu? Aí é muito...
é muito forte essa imagem aí, certo? Sim, sim. Então, para mim, é uma coisa séria, verdadeira, o qual Quixadá tem muito. Vamos para o próximo história, né? Porque o tempo está avançando. Ó, nós temos essa imagem 5, temos a 4 e a 3, né? São as. Deixa eu só voltar ao normal aqui, né? Porque a imagem saiu do foco aqui. Deixa eu achar 2 aqui também. Qual que o senhor quer agora, professor? Agora vamos falar do caso do seu Francisco, lá na fazenda, certo? Massapê. Pronto, esse caso aí. Só um instantezinho. Aí, os agrogrifos, certo? Do qual, lá na fazenda Massapê, o seu Francisco é um fazendeiro, um homem sério, nunca apareceu com esse negócio de objeto não identificado, e certa noite, era por volta 9h30 da noite, ele saiu fora de casa, né? Ao sair fora de casa, professor, desculpe, tem na filmagem anterior aí do Rodrigo, tem o cidadão, o cunhado dele falando. Tem como ver se sairia o som? O marido da Daniele? Isso, na anterior. Bloco anterior. Tem a Daniele com ele, tem a Daniele e ele falando. A Daniele, né? Isso. Isso, pronto. Bota ela aí, por favor, ver se dá para a gente ouvir. Aqui. Compartilhar. Arquivo de vídeo. Eu coloco só ele falando ou eu coloco a Daniele falando junto? Pode ser. Então vai a Daniele e depois ele. Dele, viu? É a esposa dele. Da notícia dessa luz. Como é teu nome? Pronto, isso. Daniela. Mas como foi, Daniela? Quem que vê? É o meu esposo, ele vem do serviço toda noite, 6 horas, por volta de 6h30. Mas fora ele, muita gente já está vendo essa luz. Né? É aqui na região. É aqui pertinho. Lá onde ele viu também. E como é a luz que teu esposo É só a luz azul, aquele clarão azul. Não tem várias luzes, é só uma luz só. Né? Mas geralmente ele vem só, né? Para ele ver essa luz. Né? Vem só. Mas fora ele, muita gente já está falando em. Mas ele falou alguma vez se a luz perseguiu ele ou não? Não, ele disse que só vê. Apaga também, né? Vê mais pouco tempo. E você já viu alguma vez? Não, nunca vi não. Mas uma possibilidade dele ter um contato logo. Vai ver, eles estão morando por aqui, por perto. Por isso que eles estão já por aqui, né, Baldo? Muita gente vê, né? Diz que ali, quando aparece, aí pega só de uma vez. Vocês ouviram falar... Sim, do meu sonho, que quando eu vi, eu passei uns 3 dias sem dormir, com aquele negócio no pensamento. Para mim, aquela luz está chegando perto de mim. Direto. Entendeu? Mas eu não sei se eu estou com cicatriz, eu não comecei minha esposa. Eu não consegui nem trabalhar no outro dia. Com medo de ir para a rua. Entendeu? De dia. Com medo de ir para a rua trabalhar de dia. Eu não fui com medo, porque aquele na minha cabeça passando direto. Entendeu? Aí pronto. Mas o sonho, como era? O sonho foi aquela claridão. Que uma escuridão desse aqui, que você está vendo aqui, como eu falei, eu vou repetir de novo, apareceu de uma vez, ficou um dia. Um dia, clareou. Tá entendendo? Aí agora que eu me encabulei... Tu vinha de pé, era? Hã? Tu vinha de pé? Eu vim na minha moto, tá aqui, minha moto. E a moto, falhou? Não, minha moto não falhou. Nem no outro dia? Não falhou. Aí quando agora que eu fiquei assim meio cabelo, foi que aquela moto veio na minha frente, Sumiu. Quando drobou, aí assim, pô, tem um assalto. Quando eu drobei atrás, a moto sumiu. Entendeu? Sumiu de uma vez. No alto daquele ali, naquela curva, no alto daquele ali, como é que a moto solta? Se some daquele jeito. Aí pronto, não tem entrada nem à direita nem à esquerda. A moto se some. Pronto, eu pensei que foi isso. Mas eu passei uns 3 dias para dormir direito.
Vamos ouvir agora, eu vou remover esse e vou colocar a parte 2. Quer fazer algum comentário? Isso, professor. Ótimo, pode. Se tem outro filme, é só isso aí. São 2, né? Mais um. Bota aí, por favor. No, mais alguma coisa Não. mais? Nenhuma parte do corpo doendo. Não. Alguma cicatriz de domingo para cá apareceu uma cicatrizinha Senti pequenininha? só minhas costas ardendo. Já pediu a esposa para olhar se tem alguma coisa, queimadura? Não pedi não. Ela olhou, né? Olhou, mas eu acho que não tenho não. Não pedi Não, só assim, como se fosse se tu tivesse pegado sol. Exatamente. Tá? As É. costas assim. Exatamente. Mas é uma coisa de repente. Quando apareceu, eu dei voltando, agora o mistério que tem, aquele rapaz que veio na minha frente da moto, quando ele voltou, ele sumiu. Eu não vi mais ele. Mas eu acho que é porque o pai ia com muito bem, porque muito negócio. Aí eu não vi mais ele, aí corri, cheguei na casa do amigo meu, tomei um copo d'água, entendeu? Que eu não tinha nem condição de segurar com uma mão só, segurei com as 2 mãos, todo me tremendo. Aí o que aconteceu comigo foi só isso. Você viu, professor, como o negócio é sério? É isso que eu lhe digo. As pessoas em Quixadá, é normal ver objeto não identificado. Como nós falamos no começo, a população de Quixadá, 30% no mínimo, já viram objeto não identificado ou foram abduzidos. Eu acompanhei muitos casos de abdução, eu sou hipnólogo, certo? E já fiz regressões hipnóticas, o qual nós temos as nossas grandes surpresas. Agora vamos para o caso do seu Francisco, do qual eu falei, né? Então era por volta de 21 horas e 30 minutos, ele Professor. saiu fora de casa. Oi. Só, eu tinha pedido para que o professor Jefferson nos fizesse analisasse a imagem, e ele já trouxe a resposta aqui no chat, certo? O professor Jefferson é um grande estudioso da área desta área, ele tem um longo, praticamente a vida toda dele trabalhando nesta área junto à NASA e outros departamentos de segurança. Ele, inclusive, aqui no canal tem algumas lives dele. E nos próximos dias ele vai estar gravando sobre um fenômeno que acontece aí nessa região de Quixadá. Então, você que tem curiosidade a respeito disso aí, esse material vai ser um material exclusivo para os alunos da Escola de Mistérios. Ah, mas daí como que eu vou assistir? Você pode se inscrever na Escola de Mistérios. Aqui na descrição do vídeo vai ter um link, vou colocar daqui a pouquinho, um link onde você pode se inscrever para fazer parte e aprender na Escola de Mistérios. Então você entra lá aqui no link, daqui a pouquinho eu vou estar, até o final da live eu coloco à disposição aí o link para vocês. Então você se inscreve lá e você vai ser um aluno da Escola de Mistérios, e nos próximos dias o professor Jefferson vai trazer um material com exclusividade falando desse fenômeno. Então ele diz assim que aquela imagem da nave não é exatamente uma nave física, é uma energia coerente de origem transdimensional, tecnologia etérea, que é o fenômeno que acontece muito nesse local aí. Então são fatos importantes aí para você que gosta de pesquisar Quixadá. Não perca essas oportunidades que nós vamos estar falando nos próximos dias sobre esses assuntos aqui, ok? Vamos para o próximo assunto? Vamos para o próximo assunto, né? Bom, lá na fazenda do seu Francisco, no Massapê, foi um caso também muito importante, que era por 21 horas e 30 minutos, do qual ele saiu fora, né, sem aquela verificada, que é uma fazenda, e olhar até com a visão se o portão estava fechado, né, porque já era horário deles dormir. No interior, dormem geralmente cedo, né? Quando, de repente, ele tomou um tremendo susto. Uma luz gigantesca, azulada, em cima de uma lagoa que ele tem. Essa lagoa, ela tem
um capim lá que eles chamam de mucurana. Ela é como fosse um capim, mas é um capim diferenciado, do qual ele tem um talo mais duro do que qualquer capim normal. E ele disse que o clarão foi muito grande e ele tomou um tremendo susto, porque ele nunca viu aquilo. Ele achou que poderia ser o quê? Um asteroide, um avião ou qualquer outra coisa que tivesse caído na lagoa dele. Essa lagoa, da distância da casa dele, pelo que ele fala, dá mais ou menos 50 metros. E o irmão dele, coincidentemente, tinha saído também de casa, né, que é a casa vizinha, viu também um clarão. E aquele clarão deu aquele azul grande em cima da lagoa e sumiu. E ele olhou um para o outro e disse: foi isso? Aí eles disseram: não sei. Assustado, lógico, entraram para casa e fecharam as portas. Quando foi de manhã, que ele foi lá na lagoa, tomou um susto, porque o capim, né? O capim, ele estava, mucurana, ele estava todo deitado, feito uma espécie de círculo, como tivesse amassado, algo tivesse rodado naquele local e amassado aquele capim. Mas o que chamou a atenção dele não foi só esse capim estar deitado. Quando ele entrou no meio deste capim, ele disse que sentiu algo, uma energia, o qual ele nunca tinha visto aquilo na vida dele. E ele saiu. Então, eu e o Alex Pimentel, que ele é repórter do Diário do Nordeste e da Polícia Civil, fomos lá, fizemos essa reportagem com ele, né, que daqui um pedacinho eu soltarei para vocês. Olha, pessoal, é incrível. Eu estava perto do local, senti uma vibração muito forte, que eu sou sensitivo, vi algo diferente, para minha surpresa, porque um local daquele não tem nada a não ser o gado dele, né, o capim, a água, e isso aí onde entrou o famoso círculo, do qual no mundo inteiro temos. E a gente vai falar também da localidade vizinho, por volta de uns 3, acho que no máximo 4 quilômetros. Esse sim eu filmei, vou mostrar a vocês as duas filmagens, do qual vocês veem a veracidade que nós temos nessa cidade, nesse santuário chamado Quixadá. Professor, por favor, solta aí, se for possível, as fotos ou o vídeo, para a gente mostrar aqui para o pessoal. Eu tenho aqui 4 vídeos que falam sobre esse local. Aí tem o relato do senhor Belchior. Isso. E tem duas... irmão do Francisco. Tenho dois vídeos que falam sobre a plantação, sobre a marca, e tem o relato do Johnny. Pronto, solta aí os vídeos logo, para a gente explicar ao público. Iniciado do seu Belchior. Isso. Estamos aqui na fazenda do Seu Branco, e estamos aqui, vamos falar agora com o irmão dele, o Belchior. Ele, na noite, ele vai contar o relato que aconteceu, pois ele estava dentro de casa. Aqui é a residência dele, vou falar. Oi, seu Belchior. Eu sou o Robson Alencar e estou aqui pedindo ao senhor algum esclarecimento. Como foi que aconteceu naquela noite, que o senhor falou para mim que houve um clarão? Tudo bem. Francisco Belchior Leite Barros. Eu estava deitado aqui, numa faixa, eu não sei o horário na hora, numa faixa de 9 a 10 horas ou mais tarde, quando eu abri a porta que vi o clarão. Rapidamente eu fechei a porta com medo, que pensei que fosse relâmpago, né? Certo. Aí você comprovou que não era por causa de quê? Por causa que eu não tinha, de manhã não tinha inverno, né? No inverno não estava nublado de manhã, né? À tarde estava nublado, mas à noite não estava. Aí eu pensei que fosse outra coisa. Aí, com medo,
eu fechei. Mas depois eu retornei. Abri, passei horas e horas no alpendre com o meu cunhado. Mas não vi mais nada. Aí no outro dia tu não foi deixar o gado na vaz lá e observou lá Que tinha algo diferente, né? algo diferente, alguma coisa, né? Belchior, pelo o que você fala assim, qual a experiência que você acha que tem acontecido? Rapaz, eu não tenho nem a menor ideia. Eu pensava que fosse uma coisa que tivesse caído lá, um helicóptero, mas não tá, o helicóptero estava esculambado, é um negócio bem assim, mas foi a natureza mesmo que fez, né? Você observando lá, você observa como foi a situação. Totalmente diferente. Daqui um né? pedacinho eu estou indo lá no círculo, para a gente falar lá com o seu Branco, e para a gente ver mais detalhes. Você vai também, né? Agora coloca o outro, professor. Pode colocar, sim, por favor. Agora tem a das marcas. Pô, demais. Isso. Vamos, que senão se estende muito, né? Sim, sim. Por favor. Está aqui a Mancabira, numa parte mais na frente um pouquinho, todos em pé. E é mais ou menos essa altura, uns 3 metros de altura, aqui longe do fenômeno que aconteceu. Isso aí eu estava mostrando a vocês como era. Pronto, olha aí. O interessante, pessoal, que vocês verem, ele está em círculo e no meio estão em pé. Essa que me chama a atenção, esse círculo aqui em Quixadá, certo? Esses fenômenos, do qual eu não entendo por que eles fazem isso. Ó, eles deitam, mas no centro fica o círculo em pé, certo? Como fosse algo que rodasse, uma espécie de vento, algo assim. Isso aí estava eu e o Alex Pimentel. Vocês vêem, Alex Pimentel... Observem que deitou e o centro ficou em pé. Isso dá o entender que é um fenômeno paranormal do nosso irmão intergaláctico. Vamos investigar o que é que eles estão querendo aqui nessa região. Acredito eu que algo eles estão buscando. E logo, logo vamos ter resposta, principalmente deles. Isso aí já fazia 3 dias. Super interessante, né, professor? Você viu aí? Agora nós temos também o rapaz, o morador lá, contando relatos, né, do qual viu. Dá para soltar aí, professor? Sim, já está na... É o relato do Jones. Isso, por favor. Aqui com Opa. Neguinho, você vinha com gado, o que é que você viu de estranho que te chamou a atenção? Não, foi assim, que eu fui esquerar o gado aqui no outro lado, aí eu passei, vi uma amassada aqui, fui olhar e chamei a limpa, ela veio e filmou. Uhum. Você achou o que é estranho, que nunca você tinha visto isso na sua vida? Nunca tinha visto, né? Todo dia passar, não tinha feito isso aí passei e outro dia tava desse jeito. E tua opinião, o que foi isso aí? Rapaz, eu não sei nem explicar, né? Porque isso aí é muito, como se diz, muito interessante, né? Porque nunca tinha acontecido isso aqui, né? É a primeira vez? Primeira vez, que todos os anos tem essas bananeiras aí. E nunca tinha acontecido. E ela é meia dura de deitar, né? É. Tu acha que poderia ter sido uma ventania? Não, tem como ser uma ventania não, porque se fosse uma ventania tinha virado mais, né? Eu dei uma observada aí, Neguinho, é questão que elas estão deitadas na lateral e no centro está em pé. Isso para você não chamou a atenção sua, não? Não. Porque você está vendo a diferença, né? Que o meio está em pé. É, eu achei a diferença por causa disso aí, por causa do meio, né? Uhum. Tem umas em pé ainda.
Eu até disse pra Aline, eu acho que isso aí ele não pousou não, viu? Que ficou umas em pé ainda. Pode ter ficado, né, suspenso, né? É, Você acha que eles estão buscando algo, alguma coisa? mas aí alguma coisa eles estão atrás, né? Porque eles só estão abaixando mais onde tem lagoa, né? Assim, com água, né? Muito bem, boa observação. E tem minério aqui na região? Minério tem. Aqui não tem não, né? Tem nas próximas vizinhas. Mas existe uma possibilidade de ter por aqui que ninguém sabe, né? É, porque nunca andou ninguém aqui escutando. Muito bem, obrigado pelas coisas, viu? Pela informação. Tá Você certo. viu, professor? Você viu como é a pessoa do sertão, eles são verdadeiros, eles não têm motivo de aparecer, de mentir, né? Não, com certeza. Entendeu, professor? Então, assim, sabe, a gente vê a veracidade de umas pessoas simples, humildes, que moram no sertão, né? O jeito deles falar, o jeito deles andar, se vestir, e você vê que não, as pessoas que não têm nenhum momento um motivo para estar o quê? Querendo aparecer, não é verdade? Sim, com certeza. Então, professor, por isso, do qual eu estou, juntamente com minha equipe, né? Nós somos várias pessoas, nós temos o Coronel Wellington, que está aposentado hoje da CELPAE, o Mário, né? O Zé Ivan, temos o Fernandes, o Felipe, a Regiane, e muitas outras pessoas aqui, o qual nós temos um grupo que nós estamos fundando o Centro Ufológico em Quixadá. Volto a frisar. A ideia da gente é a gente fazer com que esse centro receba visitantes para ter esclarecimentos. Não 100%, porque é impossível. Ciência é ciência, né? Ciência não tem um final, não tem, sempre será um mistério, não é isso? E nós já, graças a Deus, já conseguimos algumas doações para esse centro. Nós temos a Construtec do nosso engenheiro Branquinho, que nos doou, com todo amor e carinho, a planta. Vai ser próximo live, se houver uma oportunidade, vou mostrar para vocês. É lindo demais o projeto, né? Esse projeto custou por baixo R$200 mil, mas ele não cobrou nada, foi 0 centavo. Aí teve o nosso irmão, né, Ciro Magalhães, que é dono da Faculdade Cisne, um dos sócios, doou um terreno de 10 mil metros quadrados para dar o pontapé do Centro Ufológico. Olha como as pessoas, olha como os empresários acreditam no nosso projeto. Não é no Robson, não. E sim, numa verdadeira energia do qual o Quixadá tem. Então, esse centro vai sair com a ajuda de todos vocês. Não é minha, não. É todos vocês. Então, aqui, para a gente não se estender muito, como eu falei, eu não falei nem 0,1% dos casos que eu acompanhei de Quixadá, né? Estou agora, a partir de agora, à disposição de vocês para responder algumas perguntas, quem quiser fazer, né? Então, pessoal, as perguntas aí, quem tiver pergunta pode escrever aqui no chat. Já temos uma aqui do Fábio Alexandre. Fábio, eu não entendi, ele é contatados ali mesmo? É contatado? A pergunta dele diz assim: em suas pesquisas em campo, teve algum relato de contato conectado a seres das naves? Fabiano, é isso que é o meu nome? Fabiano, corrigiu aqui. Em suas pesquisas de campo, teve algum relato de algum contato com seres de OVNIs? Seres dos OVNIs? Olha, nós temos aqui, Fabiano, nós temos uma vez por mês, nós fazemos vigília. Uma vez por mês, essa é uma vigília, o qual a gente tem já marcada, agendada.
Temos sim. Nessas vigílias, nós já tivemos a presença de nossos irmãos intergalácticos, já tivemos a honra de receber 2 marcianos, né, do qual ele fala de Marte, que Marte é habitado, né? Na verdade, assim, Marte foi habitado como o planeta Terra, mas com a ignorância dos marcianos, como nós somos ignorantes, usaram uma espécie de bomba atômica. O planeta hoje está passando por uma limpeza. É tanto que eles sobrevivem no subsolo. Os marcianos, eles são mais ou menos entre 3 a 4 metros de altura, né? Eles falam detalhes do qual o que vem fazer aqui na Terra, né? O que é que eles querem nosso. Agora, quero frisar para todos vocês, nenhum extraterrestre vem aqui para fazer o mal a nós. Pelo contrário, se eles não vierem nos ajudar, mal é que eles não vêm fazer, né? Então, tivemos, sim, com o friso, tivemos contato com vários seres, com vários sistemas solares. Que legal. Tem algumas perguntas aqui que chegaram para mim através do WhatsApp, certo? Então, eu vou fazer aqui várias perguntas, na verdade. A primeira pergunta que chegou para mim aqui diz assim: se você já foi abduzido? Se eu já fui. É isso? Se você já foi abduzido. Olha, no passado, eu tinha dúvida, mas tenho certeza que já fui. Como é que alguns casos que eu me lembro? Eu estava no campo de aviação de um amigo da gente chamado Chico Neto. E nós estávamos numa vigília lá, eu acredito que por volta de umas 7 pessoas nessa vigília. Estava afastado 2 companheiros da gente, né, que é o Júnior Maluf e o Coronel Wellington, assim, afastado um pouquinho do nosso grupo, e nós estávamos num círculo de mais ou menos 7 pessoas, do qual nós temos um companheiro da gente, do qual já deixou esse planeta, né, que a gente chama de desencarnou. E eu estava lá muito concentrado, percebi que eu estava apagando. Como eu olho para cima, vi uma nave gigantesca. E tinha na nave uma janela. Nessa janela eu vi 2 seres. O interessante é que eles pareciam com a gente. Ele olhava para mim fixamente, eles tinham não esses olhão que a gente sempre tem, os relatos, mas sim, os olhos deles é bem maior do que os nossos. O cabelo dele é como fosse, que a gente chama brilhantina, cabelo bem penteado e colado na cabeça, né? E eu percebi que eu apaguei. Sim. Quando eu percebi, o meu retorno foi quando o Carlos começou aos prantos, aos gritos. Olha que nave linda! Só que ele não falava baixo, ele gritava. E ele gritar, eu senti que eu retornei de imediato, que meu corpo todo ficou todo dormente, do qual eu dei até uma chamada nele, porque aquilo não poderia fazer, que eu poderia ter infartado, né? Aí eu peguei, voltei a apagar, e quando eu ouvi uma voz de longe dizer assim, olha, eles estão descendo os casulos, aí desceu 2, desceu 3. Eles diziam que é uma espécie de ovo, casulo, e os seres estavam descendo. Foi quando, de repente, o nosso companheiro Júnior Maluf chegou, percebeu que tinha algo anormal e disse, não, vamos embora. Aí, na hora que eu retornei, o meu corpo, mais uma vez, todo dormente, e eu fui devagarzinho, voltando ao normal, que eu não poderia me levantar de uma vez ali. E foi, acredito eu, que isso foi uma das vezes que eu fui abduzido. Existem outras vezes, lógico. Legal. E parece que essa aqui também já foi uma experiência muito interessante para você, né?
Porque a próxima pergunta é qual foi o mais incrível avistamento? Parece que foi isso aqui, né? Também. Não. Professor, não. Que conversa é essa? Não. É tantas incrível. Vou contar uma aqui, essa é marcante. Nós estávamos numa vigília lá no Hotel Pedra dos Ventos. Quando eu cito nomes assim, é porque são uns locais muito especiais em Quixadá, né? Sim. E nós estávamos lá numa vigília, e nessa noite tinha muitos seres, tinha muitas coisas que eu nunca tinha visto na minha vida. Nesse dia, nós estávamos por volta, acredito eu que tinha uns 10 membros fazendo a vigília, 10, 12. E nesse tempo, eu era sensitivo, mas só de ouvir. Sim. Mas de visão, não. Lógico que com o tempo você vai desenvolvendo, certo? Isso quem é ufólogo sabe o que eu estou dizendo. E Com quem certeza. entende também, lógico. E eu olhava para as árvores. Nessa noite, pessoal, não tinha uma lua, não tinha nada, só tinha as estrelas. Era uma escuridão total. Eu olhava para as árvores, eu ouvia as árvores estralar como pipoca. Era incrível. Eu olhava e não via nada, mas ouvia muito estralado. Aí um dos nossos companheiros, filho do Weston Paiva, Coronel Weston Paiva, ele recebeu um ser, e o ser mandava 2 membros nossos se afastar de onde nós estávamos, e os seres, quem já ouviu falar em ciranda, cirandinha, vai entender o que eu estou dizendo. Fazia aquela roda, as pessoas ficavam no meio, eles ficavam rodando. As pessoas no meio, eles ficavam rodando, como fosse uma brincadeira de ciranda, cirandinha. E eu olhava e não via nada, não via ninguém. Quando outro companheiro da gente que recebeu também outro ser, que incorporou, disse, olha ali, 2 objetos não identificados, 2 discos voadores pousaram ali ao lado do açude. Lógico, eu olhava, sentia, mas não via. Mas, ao olhar para cima, que lá é montanha, lá é um hotel lindo, quem tiver a oportunidade, estou fazendo propaganda do hotel não, viu, pessoal? Eu estou falando de coisas boas. No dia que vocês quiserem ir lá no Hotel Pedra dos Ventos, é fora do comum. É lindo, é a natureza. Eu olhei para cima e vi. Quem já viu falar em arco-íris, quem conhece, lógico, todo mundo conhece, só com arco-íris ele faz um círculo. E o que eu vi não foi um círculo, não foi aquela arca. Eu vi aquelas imagens coloridas, mas em pé, lá saindo de trás de uma das montanhas. Olha, essas cores, eu digo para vocês, foi as cores mais lindas que eu já vi na minha vida. Tinha o azul, o laranja, o verde, como o amarelo, como sempre, mas só que eram as cores diferenciadas. Era sei lá, para explicar para vocês é difícil, porque é um azul diferente, é um amarelo diferente. Então, isso aí o que aconteceu? Terminou a vigília, aí todo mundo se afastou e foram comentar, né, porque sempre a gente faz isso, e eu olhei para o chão, algo me chamou a atenção. Tinha um círculo branco, mais ou menos, calculo eu, de 1 metro para 1,5 metro, no chão. Como alguém pintou o chão. E aquilo me intrigou. Poxa, como é que numa escuridão dessa eu vou ver um negócio desse? Aí eu fui e chamei o Felipe locutor, né? Aí eu chamei o Felipe e disse, Felipe, por favor, vem cá, tem um negócio aqui estranho, vem olhar. Aí ele foi comigo. Quando ele se aproximou mais ou menos assim, 1 metro, 1,5 metro, ele congelou. Não ia para frente, não ia para trás, como algo tivesse dando uma espécie de pane nele. Eu voltei, chamei a esposa dele. A esposa dele estava grávida de 2,5 a 3 meses de gravidez. Ela chegou, eu pegado na mão dela, eu com a minha mão direita, peguei na mão esquerda dela,
e ela, quando se aproximou daquele que nós passamos do Felipe, daquele círculo branco, aquele círculo branco subiu uma espécie de aerograma e se tornou como se fosse uma nave, um objeto não identificado. E desse objeto não identificado, surgiu um ser de mais ou menos 1 metro, 1,20 m. Esse sim, é como os pessoal falam, que é os greys. Não estou dizendo que é um greys, estou dizendo parecido. Cinza, careca, os braços desproporcional para esse corpo, que era maior um pouquinho, que ia quase lá no joelho, é diferente do nosso. E ele pegou com a mão esquerda dele, pegou na mão direita dela. Quando ele fez isso, eu comecei a sentir uma espécie de choque. Um choque mais ou menos que a gente fala 12 volts. Para quem entende disso, vai entender. Aquele choquezinho gostoso que eu senti, e ele começou a falar com ela telepaticamente. E eu estava ouvindo tudo. Ele pegou a mão direita dele, colocou na barriga dela, acariciou aquela criança, como não houvesse uma barriga, como não houvesse nada, mas ele pegava, eu via. Foi uma das sensações mais fortes que eu já tive. É lindo demais, pessoal. Aquela mão dele, acariciando aquela criança, ele olhava aquela criança com algo como fosse especial, uma das maiores coisas que eu já vi em toda a minha vida. Ele acariciou a criança, olhou para a criança, olhou para ela, tirou a mão da barriga dela, soltou a mão dela, se afastou. Eles não dão as costas, pessoal. Lembre-se desse detalhe. No todo o meu acompanhamento de ufologia de 40 anos, eu nunca vi falar que um ser virou as costas e foi-se embora. Não. Ele vai de frente olhando para você e vai de costa. Outro detalhe, que até hoje que eu sei, nenhum ser pisa no chão, ele flutua. Flutua mais ou menos uns 20 centímetros. E esse ser fez o círculo, como entrasse nesse círculo branco, essa nave, baixou o círculo branco, como ficasse só o círculo branco, a nave sumiu, e a jovem, esposa do Felipe, como quisesse desmaiar, eu corri e segurei ela. Quando eu segurei ela, que voltei, já era, não tinha mais círculo, não tinha mais nada. Então, isso aí foi uma das mais emoções que eu tive na ufologia. Lógico, se for contar aqui, pessoal, já vi seres, seres com capuz, já vi seres, muitas histórias. Para mim, Quixadá é mágico, é um santuário, né? Então, esse é um dos mais relatos que eu estou contando para vocês, que me tocou profundamente. É isso aí. Professor, nós temos uma enxurrada de perguntas aqui. A gente vai fazer o seguinte, olha, eu vou aproveitar aqui e fazer o convite. O senhor voltaria mais vezes para contar mais histórias para nós sobre Quixadá? Com certeza. Garanto a vocês, como eu falei, o que eu contei hoje não é 0,1% das histórias que eu acompanhei em Quixadá, né? Não só eu, como nós temos uma equipe, como falei, frisei há pouco tempo, somos uma equipe, não é o Robson em Quixadá só. Temos sim várias pessoas, companheiros, como citei há pouco tempo, vários nomes, né? Uhum. Olha, Mas contarei, tem a honra, viu? No WhatsApp aqui eu estava olhando aqui, tem 18 perguntas, fora do chat. Mas eu vou fazer o seguinte, nós vamos responder todas essas perguntas nas próximas... vamos fazer aí um programa aí, vou lançar aqui a ideia, não é bem uma ideia, mas já é um projeto da escola, onde a gente vai estar lançando aí nos próximos dias um podcast na terça-feira. Vai ser um programa especial, assim, para que a gente faça uma discussão sobre determinados assuntos, né? Onde 2 ou 3 ufólogos aí vão debater, vão
a respeito de determinados assuntos. Mas vamos acertar aqui bem certinho a data, será sempre nas terça-feiras, certo? E vamos marcar uma terça-feira para a gente responder todas as perguntas que estão aqui no chat e no WhatsApp. O senhor concorda? Poderia ser na próxima terça-feira? Pronto, estamos à disposição. Então, eu teria uma honra do mundo em estar com vocês. Então já fica agendado. A live vai ser uma live só de perguntas e respostas, onde nós vamos fazer todas as perguntas aqui que nós temos aqui. São 18 perguntas que nós temos no WhatsApp, que chegaram através da divulgação do link nos grupos de WhatsApp, e mais as perguntas que estão aqui. Mas eu vou passar bem rapidinho sobre mais algumas perguntas que tem aqui, porque tem uma bem interessante aqui, e eu acho que esta é uma pergunta para uma live, certo? Deixa eu ver aqui onde que está lá. O Reginaldo ele diz assim, Robson é um apaixonado pela ufologia. Isso a gente já percebeu, né? Deixa eu ver... onde que está aqui? O Romário está perguntando aqui. Aqueles pontos de luz que passam à noite no céu são naves? Olha, veja bem, os pontos que passam no céu, o horário mais ou menos 18 horas e 30 minutos a 19 horas, não são naves. Elas são os satélites, né? Nós temos 4 satélites que ele faz aquele circular reto e o outro cruzando. Aqueles sim, são satélites. Nave, não. E também vale lembrar aí que tem bastante satélites Starlink que estão passando, né? Que geralmente eles andam vários alinhadinhos, né? Ultimamente, mais assim, eles andam em zigue-zague, alguma coisa assim. Então, isso é reposicionamento, eles estão sendo colocados. Inclusive, caiu alguns essa semana retrasada aí, caiu, acho que alguns 60, mais ou menos, aí, que caíram, né? E ainda vão começar a aparecer por esses dias aí. Estão saindo fora da órbita, né? Deixa eu ver, tinha uma bem interessante aqui. Essa pergunta do Evandro Oliveira. Eu achei uma pergunta bacana e eu gostaria de convidá-lo para fazer uma live falando sobre esse tema, porque é muito interessante que aqueles que entendem realmente, que estudam, que vão a campo, como é o caso do Robson, como é o meu caso, o caso do professor Jefferson, o caso do professor Paulo e tantos outros ufólogos que a gente conhece pelo Brasil afora, Riba Menezes, enfim, me perdoe aí que eu não vou lembrar o nome de todos, que vão lá, que é a questão de vigílias ufológicas. Qual a preparação para participar de uma vigília ufológica? Então, eu acho que aqui já caberia uma live para falar sobre esse assunto, contar toda a preparação, o que deve levar, o que não deve levar, como as pessoas devem agir, porque tem gente que vai para essas vigílias, e aqui é uma coisa muito importante a gente frisar, e as pessoas levam medicamentos, levam ervas, levam produtos para ingerir durante a vigília. Dizem eles que é para abrir a pineal, para facilitar o contato. Não façam isso, pelo amor de Deus. Se você quer ver algo, seja você, exclusivamente você. Não é verdade, Robson? É muito interessante, professor. E, Evandro, para você fazer uma vigília, lógico, como o professor acabou de dizer, existe realmente uma preparação. Não é você levar parafernália, como lanterna, filmadora, celular, tomar bebidas ou algum chá. Então, corta tudo isso aí. Os nossos irmãos intergalácticos, a primeira coisa que eles pedem que nós não levem aparelho. O que você tiver, por favor, evite celulares, filmadoras, gravadores, porque nós já tivemos experiência pesada de perder como? Dar defeito, celular. Um companheiro da gente teimou e botou o gravador para gravar no bolso,
um gravador muito sensível, mas não gravou nada. Olha, os seres não estão aqui para aparecer, só quando chegar o momento certo. Você precisa fazer uma preparação muito profunda com alimentação, certo? Com bebida, questão de não fazer sexo por tanto período e etc. Vigília é uma coisa séria. Nós estamos, o nome já está dizendo, nós estamos fazendo uma vigília para buscar uma energia pura, uma energia diferenciada do qual nós, poucos, estamos preparados, pessoal. Energia vem de pureza, vem de algo forte, que vem do outro lado, do qual nós não conhecemos. Nosso corpo não está preparado ainda para receber os nossos irmãos intergalácticos, o qual, quando alguns de nós incorporamos ele, recebemos, alguns nossos irmãozinhos, mentores que recebem, passam mal, porque teimam. Eu tenho, por exemplo, um companheiro da gente, que ele é teimoso e come antes das vigílias, quando o ser se sai perto dele, ele passa mal. Ele fica passando mal, ao ponto de ter infarte. Pessoal, vigília é uma coisa séria, uma coisa muito séria, o qual você tem que respeitar o nosso irmão intergaláctico, porque não é fácil você trabalhar com energias puras. Nós somos atrasadíssimos, e os nossos irmãos, eles estão evoluídos ao ponto que nós não temos nem noção como eles chegaram à evolução. Vou dar um pequeno exemplo. Nós temos, era cristã, 2000 anos. Vamos dizer que eles tenham 5, 10, 15, 20 mil anos evoluído mais do que nós. E vou dizer uma coisa para vocês muito importante, que poucas pessoas sabem. Os nossos irmãos intergalácticos, a maioria deles, presta atenção, não falei todos, a maioria deles, ou alguma boa parte, somos nós que viemos do futuro para nos ajudar, ok? Entenderam mais ou menos o que eu disse? Entendeu, professor? Com certeza. Eu digo porque eu já tive contato com seres que eles disseram, nós somos vocês que viemos do futuro, regredimos agora no passado, para tentar ajudá-los. E aí vai. Tá certo. Boa noite, professor Paulo, tudo bem? Boa noite, tudo bem? É uma alegria estar com vocês, mesmo que tardiamente, né? Porque eu estava a trabalho, dando aula, mas eu não podia deixar de passar aqui para cumprimentar vocês e para parabenizar por essa live histórica maravilhosa, falando de uma das regiões de maiores pontos de contato e de fenômenos do mundo, né? Não apenas do Brasil, mas do mundo. Com certeza. Para quem não conhece, o professor Paulo é nosso parceiro aqui da Escola de Mistérios, né? Pesquisador junto com a gente aqui, temos vários projetos juntos, né, professor? E entrou aqui para dar uma saudação aí para o Robson também, dar um alô para você que está assistindo aí. E ele daqui a pouquinho também vai estar numa live aí, que às 9h30 já, né? Está quase no horário, né? Exatamente, nós vamos estar contando a história do Bastão de Cristal. Primeiro quero parabenizar o Robson, parabenizar todos vocês, e daqui a pouco nós estaremos numa live contando a história de 2 objetos extraterrestres que estiveram em nosso poder no canal Ufologia Express. Nós vamos colocar o link no nosso grupo aí. Prazer, professor, né? É uma honra estar falando, né? Com 2 personalidades tão fortes, né? A gente fica até assim feliz, né, elogiado, né, porque o bom é a gente estar com pessoas que têm um crescimento, principalmente espiritual, que nos dá força, que nos ajuda, e para a gente ver a veracidade da nossa ufologia, não só aqui em Quixadá, mas sim no Brasil, no mundo inteiro, não é isso? Sim, olha, a honra é toda nossa, viu? Meus parabéns pela sua pesquisa, pelo seu empenho, e é isso aí. Só podemos agradecê-lo.
Bom, pessoal, é o seguinte, então nós já marcamos aí para a próxima terça-feira, a gente vai disponibilizar aí o link para vocês. Então, você se inscreve aí na Escola de Mistérios aí, no canal da escola, que daí já fica programado aí, marca lá o lembrete lá, para a próxima terça-feira nós vamos passar o horário ali, pode ser às 20, 21 horas, Robson. Tá bom, tá ótimo. Bom horário. 20 horas? Isso, a gente vai exatamente se conversando para lá para que não haja nenhuma falha, né? 20 horas. Então, 20 horas, na próxima terça-feira, 20 horas, nós estaremos aqui no canal para responder todas as perguntas que ficarem abertas aqui hoje, né? Várias perguntas e tudo mais. Professor Paulo, qual vai ser o canal que vai estar sua live hoje? Ufologia Express. Ufologia Express. Muito obrigado a todos. Eu preciso sair para agora ir para lá. Muito obrigado. Namastê, estamos juntos. Parabéns. É prazer, professor. Até a próxima, Até professor. breve. Até a próxima. Obrigado. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Então, pessoal, só aí o professor Paulo deu uma passadinha rápida para dar um alô aqui, né? Então, eu quero agradecer aqui já, de antemão, todos vocês que participaram do chat. Fiz uma corrida rápida aqui de todos os comentários que tiveram aí no chat, né? Passei em tela, desde o início até o final aqui, né? E eu quero agradecer a cada um de vocês que contribuiu aqui com as informações, que passou informação, que fez perguntas. Nos perdoe se não conseguimos responder hoje elas, mas na próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter aqui a presença do Robson Alencar para responder todas as perguntas. Não é mesmo? Nós já vamos entrar... Nós temos que agradecer, professor Disseu, cada um que participou dessa live, né? Sim. E não esquecer que eles vejam que nós somos uma só família, ufólogo, que nós não sejamos só curiosos, né? Que nós corram atrás de objetos de cada um de vocês. Não esqueça que eu, o Robson Alencar, juntamente com a nossa equipe, Júlio Malife, o Coronel Wellington, né? Fernando, Felipe, Regiane, Rutiel, etc. Mas, assim, eu não gosto de citar nome porque, como você disse, a gente sempre vai ferir alguém esquecendo. A nossa equipe é muito forte, né? É muito grande. O Mário, Vanessa e etc. Bom, eu quero dizer para vocês assim, pessoal, por favor, vibre uma só energia para que esse centro ufológico saia, que ele vai só beneficiar, não é só Quixadá não, como frisei, vamos beneficiar o Ceará, o Brasil e o mundo. Vamos unir uma vibração só, uma energia, o qual essa energia, acredito eu, que cada um de vocês vai poder nos ajudar, não só financeiramente, mas espiritualmente, certo? E quero dizer para vocês que esse livro que vai estar saindo agora, de março para abril, não, o lucro, não estou pensando em lucro, e sim, estou pensando em recursos para o centro ufológico. E a lojinha virtual, que já tem Quixadá UFO Story, também é tudo com pensamento só para o centro ufológico. Eu não preciso, graças a Deus, de recursos financeiros. Eu já sou comerciante, né? Eu tenho um comércio aqui em Quixadá, sobrevivo, não tenho ambição por riqueza, não quero, em nenhum momento, querer estar no meio disso ou daquilo que pensa em dinheiro, não. Esquece dinheiro. Vamos viver, vamos ter prazer, vamos ser felizes, vamos fazer os outros felizes. E fazer o bem ao próximo, não esqueça disso. Jesus foi o grande mestre que passou por aqui, ele está aqui e será sempre o nosso grande mestre. Faça o bem ao próximo. Eu garanto a vocês que vocês receberão retribuição, o qual vocês nem imaginam. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, professor Paulo, professor Disseu, e de antemão já convido, né, o professor Paulo terá já uma live. Vamos lá prestigiar, não é isso, né, Disseu? Vamos prestigiar o nosso irmão.
Isso, muito obrigado e até terça, com a permissão do grande Criador. Eu quero agradecer então, a todo mundo aqui. Então, na próxima terça-feira, já coloquei aqui às 20 horas, né? Dia 22/2, dia 22 de fevereiro, terça-feira que vem, 20 horas, aqui no canal. Então, se inscreva aí e já fique atento, ative os sininhos aí. Não esqueça, coloca na sua agenda aí, onde o professor Robson estará respondendo a todas as perguntas aí que ficaram em abertas hoje aqui no chat, certo? E são bastante, gente. Olha, tem umas 20 e poucas perguntas aqui, tá bom? Mais uma vez eu quero te agradecer de coração por você estar compartilhando um pouco do teu conhecimento aqui com a gente, com os nossos alunos. Foi pedido para que os alunos não perdessem a live de hoje, porque essa live será uma base para que eles possam estar entendendo o assunto que vai ser tratado numa das próximas aulas aqui que nós teremos, talvez semana que vem, na quinta-feira, com os alunos. Então, você que não é aluno, quer ser aluno, aí no link, aí na descrição do vídeo, já tem aí o link para que você possa fazer a sua inscrição, certo? De aproximadamente 50 ou 60 alunos já estão inscritos, né? Mas como todas as nossas atividades são online, então nós podemos ter um número bem maior de alunos, e o nosso objetivo é levar a informação certa, a informação correta, para que as pessoas entendam o que realmente tem acontecido, tá bom, gente? Então, gratidão a todos, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Namastê! Amém.